Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, amigos. Aqui quem vos fala é a Camila Laverde. Estamos aqui em mais um domingo, e esse especial ainda, o último domingo do ano de 2024. E estamos aqui então para falarmos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, aprendemos um pouquinho mais, conversarmos sobre o estudo que Kardec tanto nos deixou, sobre os ensinamentos que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, né? E ao meu lado aqui está o Mauro Laverde. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes e amigos que nos acompanham neste programa tão especial. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando, um momento de reflexão, justamente num período tão significativo, o final de mais um ano, onde a gente costuma tirar um tempo para fazer as nossas reflexões, a respeito do ano que passou e também a nossa perspectiva para o ano que vai se iniciar. Então é uma satisfação estar com todos vocês nessa manhã. E como a gente faz todo último domingo, o tema é livre, a gente não segue nenhum livro, nenhum roteiro, E hoje a gente vai falar, como o Mauro disse, sobre o ano novo. E vem bem a calhar, A espiritualidade ela é tão assertiva nisso, que o momento espírita que a gente vai ouvir agora, ele fala sobre isso, sobre um novo ano, uma nova chance. Então vamos ouvir agora. Um novo ano, uma nova chance. Está chegando o novo ano. Alguns o aguardamos com ansiedade, porque assinalará uma etapa diferente em nossa vida. Será o ano do nosso ingresso na universidade. Será o ano em que a viagem que planejamos se deverá concretizar. Será o ano em que nos casaremos, em que teremos um filho, em que finalizaremos o livro que estamos escrevendo e o publicaremos. Será o ano de muitas realizações. É o que idealizamos. Normalmente se reveste de muitas festividades, fogos de artifício, música ruidosa, diversas programações. Deveríamos mesmo, todos, nos empenharmos em comemorar intensamente o novo ano. É uma etapa nova. O relógio da Terra assinala que 365 dias foram vencidos e que outros tantos deverão se reprisar. É momento de alegria, de confraternização, de lembrarmos de amigos, de afetos, talvez distantes, e de honrá-los com nossa presença ou com nosso abraço, nossa conversa virtual. Momentos em que desfrutamos da alegria do sol, da generosidade do mar, neste imenso continente que habitamos, chamado Brasil. No entanto, seria interessante, entre tantos abraços e comemorações, nos recordarmos daqueles que entram um novo ano sem tantas oportunidades. Lembrarmos dos que se encontram nos hospitais, padecendo dores, num processo de recuperação da saúde, ou que aguardam simplesmente que a morte os venha a abraçar, a fim de que cessem as dores já enfrentadas e vencidas. Lembrarmos dos que não têm um lar para chamar de seu e perambulam pelas ruas, pelas estradas, sem ter um porto seguro para chegar. Lembrarmos dos que choram a ausência física de tantos amados que partiram, deixando uma imensa lacuna na alma. E nesse dia, a saudade se torna mais intensa. Lembrarmos das mães que têm seus filhos nas prisões, filhos que enveredaram por caminhos estranhos, diferentes do que elas haviam idealizado. Lembrarmos de quem recolhe nas estradas, hoje,
o corpo de um ser amado, colhido pela infelicidade de um acidente. Lembrarmos de quem se encontra só e se pergunta se um dia encontrará uma alma querida que o ampare, o aconchegue, lhe dê carinho. Lembrarmos dos que vivem na inconsciência de si mesmos, sem terem noção do dia que chega, do dia que passa. Lembrarmos das mães que conduzem filhos deficientes, que desejariam intensamente que eles lhes pudessem sorrir, uma vez que fosse, ou tomar da mão e andar com elas, ao menos alguns passos. Lembrarmos de tantos que padecem fome de pão, também fome e sede de justiça e amparo. E então, entre tantos festejos, dedicarmos alguns minutos para rogar aos céus por eles, para que um novo ano lhes traga conforto ao coração, ânimo para a continuidade das lutas, esperança de que algo se haverá de modificar. Que para eles também haverá sorrisos e bênçãos, e flores logo mais. Porque Deus, o Pai de todos, não esquece nenhum de seus filhos. E embora as dores que precisamos suportar para nosso próprio burilamento, Ele propicia sorrisos de uma alma amiga, mão generosa de um anônimo que socorre, a fala tranquila de alguém que acalma. Novo ano, ano novo. Seja a esperança, a chama constante que jamais deixemos apagar. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Então, agora, como a gente já ouviu o Momento Espírita, né? Que falou do ano novo, de uma nova chance, falou ali que Deus não esquece de nenhum dos seus filhos, que Ele está conosco em todos os momentos. Essa é uma mensagem que traz para a gente aquela mensagem de esperança, de que algo vai acontecer em nossas vidas. E a gente então observa que o final do ano é sempre um convite às nossas reflexões, como o Mauro havia dito na abertura, né? É quando a vida vem e nos mostra, né, o que a gente fez durante todo um ano, o que a gente pretende fazer no próximo ano. Então ele prepara a gente ali para um novo ciclo, para uma nova etapa da nossa vida. E a gente para e começa a refletir. A gente tem a esperança de algo melhor vai acontecer, como na mensagem, uma faculdade, um filho, algo que vai trazer uma nova esperança. E renova ali os nossos votos de que a gente pode melhorar, que a gente pode se corrigir, que a gente pode evoluir. Então esse novo ano, ele vem sempre cheio dessas inspirações, desses bons momentos, dessas novas reflexões, né, Mauro? Com certeza. Quando a gente fala de renovação e esperança, né, esses daí são valores que tanto precisamos cultivar, né, principalmente nesse momento, né, que é quando a gente de fato está fazendo essa avaliação geral, né, do que passou, do que tem por vir. E aí é necessário que a gente renove as nossas esperanças de que as coisas vão melhorar, né, que sempre a gente tem que buscar essa perspectiva de que vão vir novas oportunidades, novos momentos, né, de colher bons frutos e de que, né, a gente tem aí também a capacidade de renovação daquilo que talvez esteja em dificuldade, que a gente esteja passando por um momento complicado, de que aquilo também vai se renovar, que esse ciclo vai passar, né? Porque aproveitando, né, a gente quando fala de ciclos, a gente compreende que a vida ela é feita de ciclos, né? Assim como as estações do ano, toda a nossa existência segue um ritmo natural, que tem geralmente ali começo, meio e fim. Quando a gente pensa, né, pensando no inverno, é um período que a natureza parece adormecer, né? As árvores perdem as folhas, a paisagem se torna mais fria. Para muitos é uma estação difícil, porque de fato para muitas pessoas, né, o inverno ele acaba sendo um momento de tristeza, de dificuldade, as pessoas não gostam, né? Mas
quando a gente fala para muitos, porque tem pessoas que, se você conversar, elas preferem o inverno do que o verão, né? Então, tudo depende também ali das perspectivas de cada um, né? Mas o inverno, ele também não é o fim, né? Para aqueles que não gostam do inverno, que veem o inverno uma dificuldade grande, tem que sempre lembrar de que ele não é o fim. Ele é apenas uma preparação para a primavera, quando as flores desabrocham, a vida volta a brilhar em toda a sua intensidade. Então vão haver períodos de inverno, né, de dificuldade, de tristeza, mas também isso tudo, como a gente disse no começo, vai vir a renovação, vai vir a primavera, as flores vão voltar, né, a desabrochar, as árvores vão voltar a ter cor, vida, tudo vai voltar a ser mais colorido, né? O que a gente não pode é desanimar perante o inverno, né? Ficar na dificuldade, sempre tendo essa clareza de que as coisas vão melhorar. Da mesma forma, né, nossos desafios e dificuldades, e até mesmo nossos momentos de dor, não são permanentes. Então, fazendo essa ligação com a nossa vida, os momentos de dificuldade, eles vão existir, né? Não tem como fugir. Os momentos de luta, de desafio, eles vão sempre estar presentes na nossa existência, porque fazem parte da nossa maturidade, né? Do nosso processo de desenvolvimento, do nosso processo de crescimento. Mas a gente não pode, de alguma maneira, assim, se entregar a essas dificuldades, né? Sucumbir a elas, sempre lembrando de que Deus vai dar o suporte necessário para que a gente possa, ali com boa vontade, com fé, com luta, né, sair dessa condição de dificuldade que muitas vezes a gente se encontra, né, Camila? É isso mesmo, né, Mauro? A gente tem ali no final do ano, a gente senta e faz as nossas cartas, as nossas previsões para que a gente queira progredir, melhorar para o próximo ano. Mas a gente nunca esquece que as dificuldades que a gente passou durante o decorrer daquele ano é que nos fortaleceram, é que nos fizeram modificar, é que nos fizeram aprender. Estudando o Evangelho segundo Kardec, ele fala, né, que as dificuldades e o sofrimento Deus dá ao homem para que ele evolua, para que ele aprenda, para que ele se fortaleça nisso. Não é nenhuma punição, nem nada que vá prejudicá-lo, mas sim fortalecê-lo, empurrá-lo para a sua evolução espiritual. Então, quando a gente começa a pensar nessa renovação, nessa esperança, a gente vê o quanto Deus é justo e bom. E a gente, estudando as bem-aventuranças que o próprio Cristo nos deixou, né, ele fala dessas bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Então a gente observa que Deus usa desse momento de renovação para nos dar essa esperança de que, se algo ruim acontece nesse momento, tem algo bom nos esperando ali na frente. E é esse progresso, esse algo bom que a gente vai buscar. No Evangelho a gente sempre lê ali que as dificuldades e as provas que a gente enfrenta são ferramentas para nos auxiliar diante do nosso progresso. Cada desafio que a gente supera ali é uma oportunidade de aprendizado. Então, quando a gente observa tudo que a gente já passou e a gente vê lá na frente tudo que a gente vai buscar e vai receber, se a gente aprendeu com tudo aquilo que a gente viveu ao longo dos anos, né? A gente está vendo o nosso grau evolutivo, a nossa escada ali se acender, né? E esse é o mais importante. E no final do ano, as vibrações, os bons espíritos, parece que vem realmente aqui na Terra, né? A gente começa a estudar, fica um clima diferente, fica aquele mais acolhedor, mais mudanças, mais perspectivas boas, né? A gente não vibra só tanto no sofrimento, a gente vibra naquela melhora, naquele progresso, né? E isso sim tem interferência desses bons espíritos que estão ao nosso lado, do nosso anjo da guarda, daqueles que querem o nosso progresso. Então, por isso que a gente sempre, no final do ano, tem essa esperança florescendo em cada coração. E é isso que nos faz melhorar, que nos faz querer progredir. É esse querer, né? Uma renovação espiritual. Quantos de nós não busca isso no decorrer? A gente fez a nossa listinha, chega ali no meio do ano, vamos dar uma refletida, vamos fazer uma reforma íntima, ver tudo que a gente colocou, se a gente está conseguindo esse progresso ou não, se a gente conseguiu essa melhoria ou não, né? É sempre bacana da gente fazer isso, não só no final do ano, mas em cada mês a gente dá aquela verificada em tudo que a gente propôs a se melhorar, a se corrigir, se a gente está cumprindo, né, Mauro?
Com certeza. E quando a gente fala de renovação, né, principalmente de renovação espiritual, é um ato de coragem, né? Porque parece uma coisa tão simples, né? Muitas vezes a gente fala dessa renovação, mas é da boca para fora, né? A gente sabe que precisa renovar algumas atitudes, renovar algumas posturas, né? Alguns vícios, manias, má tendências que a gente tem, mas essa renovação espiritual, essa renovação, ela exige muita coragem da nossa parte, né? Não é tão simples assim. É olhar, né, para dentro de si mesmo, reconhecer as áreas da vida que precisam de mudança e dar o primeiro passo nessa direção. Porque uma coisa é nós avaliarmos, identificar que tem coisas que precisam ser corrigidas, precisam ser melhoradas, mas a partir daí é necessário que a gente se esforce para poder, né, alcançar aquele objetivo de mudança. Porque não basta identificar, né? A gente não vai melhorar simplesmente porque eu identifiquei que eu sou egoísta. Ok, né? Isso já é um começo, é o princípio de tudo, né? Você identificar aquela situação que você precisa mudar. Mas a partir daí é necessário agora o esforço para conseguir, né, reverter, né, aquele egoísmo, né? E é claro que isso leva tempo, é um processo, não é de um dia para o outro, né? Eu sou egoísta, eu consegui identificar que eu tenho ali, né, atitudes egoístas. Amanhã, no dia 1º de janeiro, eu vou estar outra pessoa. Não é assim, né? Não é tão simples assim, né, Camila? Seria fácil, né, se a gente dormisse, eu quero mudar, e no outro dia acordasse modificado, né? Mas exige sempre uma preparação, a nossa boa vontade. O primeiro passo a gente já deu, mas exige que a gente mude, que a gente queira. É igual a parábola do semeador, né? Quando ele fala que o homem saiu a semear, então a gente tem que ter essa boa vontade. Ele tinha então as sementes, ele queria o plantio, ele saiu a semear. Então a gente tem que se colocar à disposição da mudança, da renovação, da busca daquilo que a gente quer de melhor. Esse é o primeiro passo para cada um de nós. E a hora que a gente faz esse movimento de mudança, algumas coisas de fato mudam no nosso dia a dia. Os bons espíritos, aquele anjo da guarda que a gente chama e pede para que ele nos ampare, ele vai estar ali nos dando suporte, o auxílio, para que essa mudança de fato aconteça, se for da nossa vontade verdadeira. Porém, as dificuldades são muitas, né? Vai existir, então, diversas provas para nos testar, igual na escola. A gente aprende uma lição e vem os testes para ver se a gente aprendeu de fato ou não. E quando a gente está nesse pedido de mudança, de renovação, a gente se coloca ali para a mudança e os testes vêm. Muitas vezes a gente reprova, né? Quantos de nós já não pediu paciência, Senhor, que eu estou precisando? E aí chega o teste de paciência, a gente viu que não aprendeu a paciência, a gente tropeça ali naquele probleminha, aí a gente fica bravo, chateado, porque a gente aprendeu que não podia, mas que a gente foi lá e tropeçou e caiu, e vem ali a esperança de novo, de que agora vai ser diferente, que agora eu vou mudar. E assim vai, é um ciclo mesmo, como o Mauro falou, a gente vai aprendendo, vai querendo buscar a nossa evolução, a nossa melhoria, a nossa mudança, e é isso que nos torna espíritos aqui na Terra, vivendo num mundo de provas e expiações. Esse querer mudar, esse querer nos tornarmos alguém melhor, é para a nossa evolução espiritual, para a gente chegar ali na categoria de espíritos puros, que é o exemplo do nosso mestre, né? Que a gente veio aqui buscar o exemplo do Cristo, que a gente comemora aqui nesse mês de dezembro o nascimento dele. Então ele veio aqui nos ensinar que é possível sermos bons, que é possível termos essa mudança dentro de cada um de nós, né? Ele vem aqui e nos fala sobre o perdão. Quantas passagens a gente já estudou, já leu sobre o perdão, né? E esse mês de dezembro fica em nossos corações muito disso, muito do perdoar o nosso próximo. Quantos de nós chega nessa época do ano e pensa, poxa, tô brigado com meus parentes, vou perdoar, vou procurar, vou me acalmar, vou conversar com ele, vamos encerrar essas brigas de família, porque essa energia, essa boa vibração toca os nossos corações. Não é só ali um ato de bondade para com os outros, mas sim algo que toca verdadeiramente o nosso espírito, para que a gente perdoe e liberte este sentimento. Isso é a verdadeira renovação para nós, é a verdadeira esperança de que algo bom
vai acontecer não só na nossa família, como na terra como um todo, né, Mal? Essa esperança, esse algo bom, essa bondade que Jesus nos ensinou a ter, ela traz para a gente, junto com o perdão, essa esperança de que coisas boas ainda estão por vir, de que a humanidade realmente aprendeu com Cristo, que Ele aqui nasceu, não foi em vão, para nos ensinar esse amor, esse perdão, esse cuidado com o próximo, né? Com certeza. E quando a gente fala dessa avaliação, né, de se autoavaliar, né, a sua postura diante as situações, os sentimentos e tudo mais, nós temos também aquela questão de mágoas, ressentimentos, culpas que muitas pessoas carregam consigo, né, ao longo aí do ano. E é interessante a gente refletir, como a Camila falou, a questão do perdão, né? O perdão tão falado e tão ensinado pelo Cristo, que é um dos maiores presentes, né, que podemos dar e também receber, principalmente nesse momento, né, de fechamento de ciclo. E é interessante a gente falar sobre tanto perdoar quanto ser perdoado, porque é aquela questão, né, muitas vezes esquecemos de que muitas e muitas vezes necessitamos de ser perdoados. Nós lembramos que precisamos, aquele irmão que nos magoou precisa do nosso perdão, né? Então a gente fica naquela situação de que, fulano me magoou, fulano fez tal coisa para mim, e a gente fica sempre lembrando dessa situação que nós precisamos perdoar, esquecendo da necessidade que os outros tanto têm de nos perdoar. Quantas vezes também fizemos algum comentário infeliz que deixou alguém chateado? Quantas vezes, né, fizemos alguma coisa que acabou ali acarretando, né, numa situação em que nós nos arrependemos e que dependemos, né, que as pessoas nos perdoem. Então, o Cristo, ele vem na própria oração, né, que ele nos ensinou, vem dizer que nós seremos perdoados na medida em que nós perdoamos. Então, que possamos lembrar que o perdão é isso que nos liberta, né? Tanto para aquele que no momento está perdoando ou para aquele que está sendo perdoado, né? É algo maravilhoso, realmente uma dádiva divina que veio para justamente nos ajudar a resolver esses conflitos, essas situações. E o final do ano, né, é um convite para deixar para trás tudo aquilo que não nos serve, né? Como mágoas, ressentimentos, medos. É o momento de limpar o nosso coração e abrir espaço para a paz, a alegria, a esperança que um ano novo pode trazer. Porque se a gente pensar, né, parece até ilógico, né, parece até da nossa parte que a gente gosta de sofrer. Se a gente pensar assim, no tanto de mágoa que às vezes a gente carregou nesse ano de 2024, ou então muitas vezes que já vem sendo carregado aí por décadas, né, por muitos e muitos anos aí, aquele ressentimento, aquela mágoa, esse sentimento que vai nos corroendo por dentro, adoecendo, fazendo com que nós nos sintamos mal e que nós vamos arrastando isso ano após ano, porque isso não nos vai acrescentar em nada. Esse mágoa, ressentimento, isso não vai nos acrescentar, né? É só um fardo que nós estamos carregando e que não vai nos... Imagina a situação, né, que alguém nos oferece ali para carregar uma bolsa, né, colocar uma mochila ali nas costas, com aí 25 quilos para a gente carregar ao longo desse ano de 2025. E aí a pessoa, né, fala, não vai ganhar nada com isso. Você vai carregar essa mochila com 25 quilos, mas não existe prêmio, não existe nenhuma gratificação para você fazer isso. O máximo que vai acontecer, o que provavelmente vai acontecer, é te dar uma dor nas costas, né? Porque você carregar por um ano uma mochila com 25 quilos nas costas, geralmente vai te dar dor nas costas, uma canseira excessiva, vai te trazer alguns adoecimentos, aborrecimentos, alguma coisa assim. E a questão é que essa mesma pessoa fala assim para você, olha, no momento que você quiser, você pode simplesmente largar a mochila. Pode jogar essa mochila em qualquer lugar aí, largar a mão dela e andar livremente. Então muitas vezes é isso, essa mágoa, esse ressentimento que a gente carrega é um peso que a gente vai carregando e que vai nos corroendo e que a gente vai arrastando isso ano após ano e nos consumindo, e que Jesus vem e diz assim, perdoa, joga essa mochila, joga esse fardo fora, não precisa ficar carregando isso. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas a pessoa me magoou, a pessoa me fez mal, e isso e aquilo.
Pessoal, a gente precisa sempre lembrar que a justiça divina, né, ela vai sempre se cumprir, né? Se a pessoa ela cometeu o mal, se ela fez algo ruim, aí ela tem que lidar com as consequências do que ela fez perante a justiça divina. Cabe a nós que estamos buscando o crescimento espiritual, buscando o desenvolvimento, perdoar. Então, na medida em que nós perdoamos, nós estamos nos desvinculando dessa situação. A pessoa vai ter que acertar as contas dela, né? Com, né, as leis de ação, reação, as leis divinas, ela vai ter que cumprir, vai ter que cumprir ali com essas leis, não tem como escapar disso. Mas não cabe a nós querer punir essa pessoa com o nosso ressentimento, com o nosso desejo de que a pessoa se dê mal. Então nós, se tem uma reflexão que nós podemos fazer, é justamente essa, né? Que Jesus tanto nos convidou ao perdão, que é algo assim libertador e que vai transformar as nossas vidas, né, Camila? É isso mesmo, né? Ele fala, né? Aquele que não tiver errado, que atire a primeira pedra. Então, a gente tem erros igual a nossos irmãos. Nessa historinha que o Mauro fala da mochila, o próprio Cristo vem e fala, daí que eu vou te ajudar a carregar, e mostra pra gente, filho, precisa desse daqui, ó, perdoa, que a gente já tira essa pedra, esse peso de dentro da mochila. E muitas vezes a gente fala, não, mas eu tô esperando fulano vir me pedir perdão. Por que não dar o primeiro passo? Por que não sermos nós aquela pessoa que vai limpar os nossos corações, para carregar somente as coisas boas, para que a gente possa liberar a nossa mochila, né, desse peso que não é necessário para a nossa vida. A gente reclama do sofrimento, que está difícil, que isso e aquilo, mas quando a gente tem a oportunidade de tirar esse sofrimento, de libertar esse peso das nossas costas, o que a gente faz? É essa reflexão que fica, né? Muitas vezes a gente está ali passando por várias dificuldades, reclamando de tanto sofrimento. Mas e o que a gente fez, né? A gente está colocando na ponta do lápis, como ele mesmo disse, né? O Mauro falou, é a lei de causa e efeito, ação e reação. Se a gente perdoar, o próprio Cristo fala no Pai Nosso, né? Perdoando que se é perdoado. E então a gente tem que pensar, né? A gente só vai ser perdoado se a gente perdoar. Por que não sermos o primeiro a dar esse passo? Por que não compreendermos a mensagem que o próprio Cristo veio aqui na Terra para nos ensinar? E por que ele nasceu aqui, né? Porque a gente precisava ver fisicamente que era possível perdoar, amar. E ele veio, ele nos mostrou, ele nos comprovou. E ele está dentro dos nossos corações em todos os momentos. Basta a gente dar uma abertura, que ele vai vir. A gente para ali e começa a refletir. Quantos de nós, né? Sabe o que fez de errado, sabe o que precisa fazer de certo e por quê? Porque as leis divinas estão dentro da nossa consciência. Ela vem nos mostrar todos os dias o que precisamos, como podemos fazer. O Cristo deixou inúmeros exemplos que se a gente seguisse verdadeiramente, a gente seria feliz. E o final do ano serve para esse momento de reflexão, de esperança, né? É o momento em que a gente começa a observar. Cristo deixou ali o perdão, por que não utilizarmos dele? Por que não perdoarmos os nossos irmãos? Muitos de nós fizemos algo que precisamos ser perdoados, como o Mauro disse, então por que não darmos essa abertura também, né? Por que não trazermos para nós essa responsabilidade diante da nossa evolução de buscar perdoar, de buscar esse amor, de buscar essa compreensão? É isso que o mundo precisa hoje, desse amor ao próximo, desse carinho, dessa dedicação que o Cristo tanto nos ensinou. E aí então a gente passou do momento de renovação, a gente passou ali pelo momento de perdão, de preencher o nosso coração, né? E aí agora a gente passa para o momento de esperança, que é isso que o mês de dezembro traz para a gente. A hora que a gente chega nesse tão esperado mês, final de ano, é aquele momento de esperança, de acreditar que tudo é possível, que a gente pode preencher as nossas vidas com muito mais amor, com muito mais coisas boas, né? E a gente tem aquela fé de que algo bom vai acontecer, a gente planeja algo bom para o nosso futuro. E é isso que nos movimenta, é como se fosse um combustível que nos coloca ali em movimento, buscando algo melhor. Essa esperança, essa fé no futuro é o que nos motiva durante todo o ano que vai vir, né, Mauro?
A gente costuma dizer, né, muitas pessoas falam assim que o ano novo é como se fosse uma folha em branco, né, pronta para ser preenchida com novas histórias, mas a pergunta é, o que queremos escrever, né, nessa folha em branco, né, com o que a gente gostaria de preencher essa folha? Muitas vezes, quando falamos de metas para o ano novo, pensamos apenas em objetivos materiais. Conquistar um emprego melhor, comprar algo que desejamos ou fazer uma viagem. E tudo isso é válido, claro, né? Mas será que estamos cuidando também do nosso progresso espiritual? Porque muitas vezes, de fato, quando a gente senta ali, né, no final do ano, para fazer uma listinha ali, né, das nossas pretensões para o ano seguinte, o que a gente gostaria de, né, dos nossos objetivos, geralmente o que sai é isso, né? Eu quero ganhar tanto a mais, quero comprar tal coisa, quero isso, quero aquilo. Mas a gente chega em algum momento a colocar algum objetivo ali de progresso espiritual. Será que a gente coloca ali alguma coisa do tipo melhorar um pouco a minha impaciência com as pessoas, né? Ter um pouco mais de humildade, né? Fazer ali uma avaliação, poxa, ser um pouco menos egoísta em tais situações, poxa, em tal determinado assunto eu sou meio egoísta, eu sempre quero as coisas do meu jeito, eu sempre quero para mim. Então, nesses objetivos, né, nessa avaliação que a gente faz e no planejamento para o ano seguinte, se queremos realmente, de forma geral, progredir, não só materialmente falando, é necessário também incluir, né, nessa lista aí alguns objetivos de crescimento espiritual. Porque do que adianta, né, grandes conquistas materiais se o coração, né, está vazio de amor e fé? Jesus nos ensinou que a verdadeira riqueza não está nos bens que acumulamos, mas no bem que fazemos ao próximo. Então, ter, né, esse crescimento material é ótimo, não tem problema nenhum, desde que a gente esteja fazendo de forma digna, honesta, né, sem prejudicar ninguém, é perfeitamente lícito e é ótimo, né? Isso nos traz, inclusive, capacidade de ajudar mais pessoas. Se a gente consegue ali ter o nosso crescimento, o nosso progresso material, nos permite, inclusive, de usar desse progresso, né, desses recursos materiais, talvez para ajudar o nosso próximo, o nosso irmão, nos dá mais recursos de praticar também ali a caridade com relação a isso. Mas não devemos esquecer do que o Cristo nos ensinou, né? Que os bens mais valiosos não são esses que podemos acumular materialmente, mas sim aqueles que nós fazemos em benefício do nosso próximo. Então, tudo aquilo que vamos fazendo de bem ao nosso semelhante vai contando aí, né? Como o nosso patrimônio espiritual, digamos assim, né? Vai crescendo o nosso patrimônio espiritual. Por isso a necessidade, então, de buscar essa melhora, esse crescimento também nessa área, né, Camila? É bom a gente observar, né? O próprio Evangelho traz que a gente deve viver como um homem de nosso tempo. Ali, então, a gente tem que pensar nos bens materiais, porém, não só neles, né? A gente tem que cuidar do nosso lado espiritual, do nosso lado moral. Então, a gente tem que colocar na nossa lista de metas ali em sermos alguém melhor, né? Em buscarmos ali as oportunidades de evolução do nosso espírito. E quando a gente coloca ali na nossa listinha, por que não colocar lá, né? Estudar um pouco mais, ler ali um livro, fazer mais a caridade, porque a caridade não é só algo material, eu não dependo só do material para fazer. Muitas vezes pode ser conversar com alguém, pode ser dedicar a minha hora e o meu tempo a prestar uma visita a um doente, a alguém que precise. Então a gente tem diversas ferramentas para colocar ali a nossa evolução espiritual, para colocar ali nas nossas metas algo que vai fazer-nos tornarmos pessoas melhores ao exemplo do Cristo. E é isso que a gente tem que buscar no nosso dia a dia, essa melhora moral também. A material sim, e a moral também. Essas duas, tem até uma historinha que fala, né, que é um barquinho, que a gente tem os dois remos. Um é o nosso lado material, um é o nosso lado espiritual.
Se a gente puxar só para o lado material, o barquinho vai ficar rodando em círculos. A mesma coisa se a gente puxar tão somente para o lado espiritual. Se a gente viver somente em função do lado espiritual, o nosso barquinho também vai ficar rodando em círculos. É preciso que os dois remos trabalhem para que a gente possa seguir em frente. E isso é na nossa vida. Então a gente precisa dedicar o nosso tempo ao lado material e ao lado espiritual, não só de mais a um e nem a outro, mas os dois em progresso contínuo. A gente tem que dedicar o nosso tempo à nossa família, porque se aqui eles vieram perto da gente, são espíritos que a gente precisa ali conviver, amar, respeitar, dedicar a nossa atenção. A mesma coisa do lado material, a gente precisa trabalhar, ter o nosso sustento, sustentar ali então a nossa família, aqueles que nos cercam, né? Então a gente precisa sempre pensar na evolução como um todo. E essa esperança que o final de ano traz, e as listas que a gente faz, é como um todo, a gente pensa na nossa vida de forma geral, de forma ampla. Eu quero ser alguém melhor e eu quero buscar algo melhor para mim. Então, quando chega essa época do final de ano, o nosso coração se preenche dessa fé, de buscar algo diferente do que me aconteceu. A gente faz ali a listinha, pensando em tudo que a gente passou no decorrer daquele ano, quantos momentos difíceis, quantas pessoas perderam alguém, quantas pessoas passaram por dificuldades, por doenças, por algo que fez ali ter um crescimento espiritual, por algo que aconteceu na nossa matéria. Então, quando chega esse final de ano que a gente faz essa relação de tudo que nos aconteceu, a gente pode pôr ali na balança que teve os momentos de dificuldade, os momentos de tristeza, os momentos ali que a gente precisou chamar o Cristo para que nos auxiliasse, e tivemos também muitas vezes aqueles momentos bons de alegria, de algo que nos aconteceu, que nos deu motivação para sermos melhor, né? Quantos de nós veio a dificuldade, veio a doença? Poxa, vencemos a alegria de ter vencido esse obstáculo, de ter superado, de ter acontecido algo bom. Poxa, eu estou ali trabalhando, fui mandado embora, mas logo na sequência veio ali um emprego diferente, algo que está me fazendo melhorar, progredir, que me evoluiu dentro do meu trabalho. Então a gente sempre tem os dois lados e cabe a gente colocar na balança quando a gente está fazendo o nosso planejamento de tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que eu busco para mim, para que possa acontecer no próximo ano. Mas lembrando sempre que diante do nosso planejamento existe Deus e é Ele quem conduz as nossas vidas. Tudo acontece por permissão dele, né? Por ajuda dele. Então, tudo que venha a acontecer, a gente pede sempre para que ele seja feita a vontade dele. O que a gente reza no Pai Nosso todos os dias, né? Para que seja feita a vontade dele. Então, muitas vezes a gente foi ali, planejou, teve esperança de que algo ia acontecer, mas saiu de outra forma. E cabe a nós o quê? Agradecer a Deus pelo planejamento que ele tem a cada um de nós. Sonhar é necessário, buscar algo diferente, buscar algo melhor, é preciso para cada um de nós. Mas lembrando sempre que o que vai acontecer também precisa estar sendo a vontade de Deus. Então, para que a nossa vontade coincida com a vontade dele, para que a gente então ali consiga conciliar tudo aquilo que a gente busca e quer com aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. E é por isso que é tão importante a gente buscar também o nosso lado moral. Porque pode ver, diante daquilo que a gente aprende, estuda e busca se corrigir, quando algo material nos acontece, a gente está fortalecido na nossa fé e consegue passar pelas dificuldades. É como se realmente Deus estivesse nos amparando. Então é por isso que é necessário também a gente aprimorar o nosso lado moral, a nossa perspectiva de que algo bom vai acontecer, essa fé e essa esperança que a gente tem ali no final do ano, que a gente carregue ela durante um ano inteiro, para que ela nos acompanhe durante todos os dias. Diante de tudo aquilo que nos aconteça, a gente tem a fé de que era necessário e que a gente vai vencer cada obstáculo, né, Mauro? Como a gente tinha comentado anteriormente, a mudança ela não é repentina de uma hora para outra, né? Então, assim, nós precisamos, de alguma maneira, ser realistas também, né? Então, quando a gente vai fazer essas listas de metas e tudo mais, que tal começar, né, com coisas ali que estão, né,
em sintonia com o que a gente pode fazer nesse momento. Como, por exemplo, por que não começar o dia ali fazendo uma prece, oferecer uma palavra de conforto a quem precisa, ou simplesmente ser mais gentil, né? Simplesmente ser um pouco mais paciente. Essas ações feitas ali com constância têm o poder, né, de nos transformar. Porque se nós começamos ali o dia fazendo a nossa prece, nos conectando com Deus, buscando essa conexão com o Pai, isso já de alguma maneira faz com que a gente eleve o nosso pensamento, a nossa vibração e tudo mais. Aí no dia a dia, no trato com as pessoas, a gente passa a ser mais gentil, ou seja, né? Nós vamos ter mais paciência, vamos ser mais compreensivos, benevolentes com as dificuldades do outro, com os erros do outro. Então tudo isso vai fazendo com que a gente vá progredindo, porque o progresso ele vai vir, né, devagar. Não adianta sermos hipócritas de achar que realmente virou o ano, virou a pessoa, né? Não é assim que vai funcionar, né? Porque senão aí no dia 1 a gente fica fazendo de tudo para parecer o que a gente não é, né? A gente fica tentando tratar as pessoas de um jeito maravilhoso, né? E tudo mais. Aí chega no dia 2, a gente já não consegue fazer, porque a gente passou o dia todo, o dia 1, encenando, né? O que a gente ainda não é. Então, assim, que possamos verdadeiramente indo de passinho em passinho, mas construindo algo que seja, né, possível de dar sequência. Então, eu vou tentar aqui ter um pouco mais de paciência, com calma. Vou ali tentar dar uma palavra de consolo, em vez de ali, às vezes a pessoa conta alguma coisa para você, né, alguma coisa que ela está pretendendo fazer, empolgada e tal, e aí às vezes a gente vai lá e joga um balde de água fria na pessoa, né? Ou a pessoa está passando um momento de dificuldade, a gente vai lá e briga com a pessoa, né? Ainda, não, você faz tudo errado, pelo amor de Deus, você tem que começar a levar a vida direito. Ok, né? A pessoa às vezes precisa ali de um direcionamento, mas tem jeitos e jeitos de falar, né? A gente pode fazer isso com carinho, com amor, ou então a gente pode ali acabar se equivocando de forma a falar as coisas de uma forma muito mais que vão prejudicar do que ajudar, né, Camila? É isso mesmo, é o que o Mauro falou, né? A gente tem que medir também a nossa vontade de querer fazer tudo novo, de querer nos modificar, para que a gente não caia ali nas armadilhas, né, de prejudicar o nosso próximo, de ali, coitado, falar alguma coisa que desmotive ele a querer se modificar, a querer se corrigir, né? E então agora a gente vai passando até para a parte final do programa. A gente vai ouvir aqui o José Antônio, ele vai falar sobre a existência de Deus, e na volta então a gente vai trazer ali as mensagens de Ano Novo e conversar mais um pouquinho com vocês. Olá, amigos. Nos programas passados eu fiz um comentário sobre o livro que eu deixo sempre aqui à mostra, era o de Humberto de Campos, O Espírito, o livro Boa Nova, comentando que Humberto de Campos foi um grande repórter da espiritualidade para nós, que fez entrevistas com Judas, com Sócrates, e que através de Chico nos trouxe muito ensinamento do mundo espiritual para cá. E nós então estávamos pesquisando, pretendemos fazer um programinha só sobre ele, que através de Chico ele tem 13 obras. E essas entrevistas vão estar naquela Crônicas de Além Túmulo. Quem tiver interesse vai encontrar entrevista com Sócrates, vai encontrar entrevista com Judas, é muito interessante. Hoje nós vamos abordar a existência de Deus. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 2, ele vai propor o raciocínio que o leva a concluir por que Deus deva existir. Por que ele vai colocar desta maneira? Porque nós vivemos num mundo materialista, onde talvez a mais da metade, ou não, das pessoas que aqui vivem não acreditem em Deus. Não ache que deva existir um Criador para todas as coisas, ou que se existisse, não condiz com a realidade do mundo em que nós vivemos. Mas Allan Kardec vai propor um raciocínio bastante lógico, onde o bom senso está sempre presente, que vai nos ajudar a entender a conclusão, onde ele chega, por que Deus deve existir. Então ele começa dizendo assim, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, convém que a gente considere primeiro o tema Deus para iniciarmos esta obra. Então ele vai iniciar essa obra já no capítulo 2, o primeiro é uma introdução sobre Deus.
E ele começa dando primeiro o princípio elementar para seguir com o raciocínio. O princípio que Allan Kardec vai se fundamentar para acreditarmos que tem de haver um Criador é: todo efeito tem que ter uma causa. Então você veja que essa frase é uma máxima antiga, é um axioma, que diz que nada ocorre por acaso, tudo tem que ter uma causa anterior, um fator causal para aquilo que ocorre. Eu até me recordo quando eu vi esse comentário de Kardec, me lembrei do diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus está orientando Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo, e começa um vento a mexer as folhas de uma árvore que estava ao lado. E Jesus aproveita aquele momento e diz assim: veja, Nicodemos, veja o vento. Ninguém vê o vento. No entanto, nós estávamos ali olhando o que Nicodemos via? As folhas balançando. E o sentido para onde elas estavam se virando. O que significa? Que tinha que ter uma causa para aqueles movimentos, e a causa era o vento. Então ali, naquele momento que Jesus deduz que tem o vento, Nicodemos sabe que é o vento. Por quê? Porque aquele movimento daquelas folhas era só um efeito. Tinha que ter uma causa. Então é isso que Allan Kardec está se reportando. Não existe um efeito sem ter uma causa. Então naquele caso o vento, Jesus aproveita para dar um ensinamento, dizendo: veja o vento, Nicodemos. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai, e assim é o Espírito. E vai falar sobre o que é carne, o que é espírito. E aí Allan Kardec vai aprofundando. Se todo efeito tem que ter uma causa, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então já muda o raciocínio, isso já vai nos levar aos arqueólogos, aos paleontólogos, porque eles vão fazer escavações da humanidade procurando vestígios de quê? De existência, de vida. E quando eles acham lá um artefato qualquer, então isso é muito importante, eles acham um artefato e vão fazer a medição da data da existência daquele artefato, e descobrem que aquele vaso de cerâmica, por exemplo, tenha lá 3.000 anos. Qual é a conclusão que eles têm? Primeiro, o artefato não pode ter sido feito por si próprio. Não pode ter sido feito por si próprio. Ele é um efeito, tem que ter uma causa. Como ele tem todo um formato, aparentemente ele tem um destino, a forma como ele foi feito em um objetivo inteligente, então quem fez usou de inteligência. Qual que é a conclusão que os arqueólogos vão chegar? Que aquilo foi feito com uma mente humana. Por quê? Porque precisava ter uma inteligência do nível humano para construir algo com o objetivo daquela natureza 3.000 anos atrás. Mas que não precisaria ser uma inteligência muito diferenciada. Diferente, por exemplo, de você encontrar uma estátua de Fídias, por exemplo. Quando você vê uma estátua com aquela magnífica virtude da construção, você não vai achar que foi uma pessoa idiota, que não tenha condições de raciocínio que teria feito. Ele tem que ser alguém muito inteligente. Então Allan Kardec ele vai delineando esse raciocínio para nos levar à conclusão de que tudo que possa ter sido feito pela mente humana, você percebe que foi feito. Hoje, se nós pegarmos o último modelo de celular que está saindo agora, que são até dobráveis agora. Se nós pegarmos e olharmos e desmontarmos aquilo, nós não vamos saber como foi feito, mas nós sabemos que foi feito pela mente humana. Que tem mente humana com capacidade para construir esse tipo de artefato. Como tem para construir essas máquinas extremamente sofisticadas que fazem cirurgia à distância através de robô. Que tem, por exemplo, para construir naves que vão atravessar o universo, como tem até hoje naves atravessando o universo. Então, dentro do nosso mundo existem inteligências para isso, para construir, para produzir coisas que estão além da nossa capacidade, mas não além da capacidade humana. Então, onde Allan Kardec vai chegar? Ele vai chegar, então vamos sair daquilo que foi feito pela mente humana.
Vamos olhar para a natureza, vamos olhar para o universo. E nós vamos encontrar efeitos, criações que não foram realizadas pela mente humana, mas que são criadas com leis de tamanha perfeição que nós não podemos concluir que não tenha sido feita por uma mente de tamanha perfeição. Então é aí que Allan Kardec vai deduzindo que existe um Criador para toda a criação. Diz Allan Kardec que os materialistas vão fundamentar toda essa criação do universo em mecanismos mecânicos. E Allan Kardec acha óbvio, com certeza, tudo funciona por mecanismos. Mas são tão engenhosos esses mecanismos que tem que ter tido por detrás uma mente engenhosa para tê-la construída. Então, se nós pegarmos um relógio dos mais sofisticados, desses suíços moderníssimos, e olharmos a engenhosidade daquele relógio, ele funciona sozinho, como o universo funciona sozinho. Mas ele não foi criado sozinho. Não poderia se autocriar. Alguém deve tê-lo criado. E para ter criado aquele relógio, aquele mecanismo, tem que ser uma mente brilhante. Para criar um universo que a mente humana não consegue, tem que ser uma mente mais brilhante que a mente humana. E aí Allan Kardec conclui que se todo efeito tem uma causa, se todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, há de se concluir que nada existiria com tamanha perfeição criada no universo se não fosse por Deus. Vamos ficar aqui hoje com essa reflexão. Então, como a gente ouviu a mensagem do José Antônio sobre a existência de Deus, né? Que a gente consiga trazer Deus, que é o nosso Pai, que Jesus tanto nos mostrou que Ele está aqui próximo a nós, né? Trazer conosco ali Deus, nosso Pai, de amor, de bondade infinita, pedindo a Ele que nos abençoe, que esteja conosco durante cada momento, né? Então, como esse é o último domingo do ano, para a gente encerrar, eu vou ler aqui uma mensagem que é psicografia de Chico Xavier, que está contida no livro Vida e Caminho. É uma mensagem de Emmanuel. Ela fala sobre carta de Ano Novo. Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como se reencarna no corpo do calendário, desencerrando-se nos horizontes mais claro para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é um novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tens alguns inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada pela frente. Se desencantastes em demasia, volve o arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura com alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca a harmonia com aqueles que não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso,
repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo, porque seu dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. E essa mensagem, né, ela vem encerrar ali, fechar com chave de ouro tudo aquilo que a gente conversou, né, Mal? Sobre o perdão, sobre o amor, sobre as modificações, sobre o querer ser alguém melhor, sobre as nossas dificuldades, sobre auxiliar o nosso próximo, sobre ser bondoso, paciente. Então ele mostra ali que Jesus está ao nosso lado, esperando que a gente acorde ali com alegria, com o coração aberto para essas mudanças. Então o que essa mensagem tem a nos trazer, como tudo aquilo que a gente conversou no dia de hoje, é essa mudança, esse querer ser melhor, essa renovação, essa busca que a gente tem diante de cada obstáculo, né, Mauro? Com certeza. Como a Camila disse, veio bem de encontro com tudo que a gente falou hoje, né? E assim, já caminhando para a finalização do programa e também, né, nos despedindo também do ano que já vai chegando ao fim, que nós possamos lembrar que cada dia também, né, é uma nova chance. Porque às vezes, quando a gente pensa em uma meta às vezes muito grande, quando a gente fala em um ano, né, em tudo que a gente pode fazer, mudar e tudo mais, às vezes parece que é algo grande demais. E às vezes a gente não se lembra que cada dia também é um pequeno ciclo, né, dentro de um ciclo maior. Então, todos os dias, se a gente pensar, poxa, hoje eu preciso ser um pouquinho mais paciente, já fica um pouco menor a tarefa, né? Porque a gente está pensando no momento. Aí no outro dia você vai acordar, deixa eu pensar aqui que eu fiz ontem. Hoje eu vou tentar fazer tal coisa de tal jeito diferente. Aí a gente consegue dividir, né, essa meta em pequenas metas, o que vai deixando mais fácil de alcançar esse objetivo. Então eu gostaria, né, de desejar a todos que esse ano novo traga para todos nós muita paz, saúde e, acima de tudo, força para seguirmos no caminho com fé e amor, porque não podemos jamais esquecer, né, dessa necessidade, dessa fé, desse amor, porque aquele que tem a fé no Cristo, em Deus, já tem meio caminho andado, né, Camila? já é um bom começo, né? Porque nós sabemos que Ele nos dá o sustento, que Ele nos dá a força necessária, que mesmo diante as maiores dificuldades, Ele está conosco, Ele está olhando por nós, cuidando, Ele está ali por nós, né? Então, se nós colocarmos ali em nosso pensamento, em nossa vibração, esse pedido a Ele, esse pedido de ajuda, esse pedido de auxílio, de esclarecimento, com certeza Ele vai nos atender, né? Então, e também, claro, lembramos aí, né, que possamos lembrar das palavras de Jesus quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que possamos buscar esse caminho todos os dias, sendo instrumentos de luz e esperança no mundo. Porque quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que possamos não simplesmente acreditar que Ele é, mas que possamos caminhar por este caminho. Porque Jesus, Ele veio exemplificar um caminho a ser seguido, que é o caminho do perdão, do amor, né, da caridade. Então não basta simplesmente reconhecer que Jesus é esse caminho maravilhoso. É necessário que a gente caminhe por esse caminho, que a gente, né, nos esforce por aprender os ensinamentos dele. Então eu agradeço, né, imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Desejo a todos um ano novo repleto de bênçãos e de renovações. Um grande abraço e até a próxima. Então, como o Mauro Filho já falou, né, a gente aprendeu aqui durante todo esse ano, né, todo o exemplo do Cristo, tudo aquilo que Ele nos convidou a ser e a fazer. Então, que possamos, nessa virada de ano, usar tudo isso que a gente tem aprendido, que esse ano que venha seja um ano próspero, com muitas bênçãos, com todo o auxílio, com todo o amor. Todo o exemplo do Cristo possa florir em nosso coração, que a gente consiga distribuir para aqueles que convivem com a gente, que cruzem o nosso caminho, a nossa melhor semente.
que a gente possa ser o nosso melhor diante de todos aqueles que cruzem o nosso caminho. Então a mensagem que a gente tem seria essa, que todos vocês tenham um excelente ano, passem com suas famílias. Agradecemos imensamente a oportunidade de termos vocês que nos ouvem, que buscam essa melhoria, essa diferença na vida de vocês. Que vocês tenham um domingo abençoado. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.